Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu quero trazer hoje aqui para o canal Explicando a Nova Aliança a segunda parte sobre a história da viúva de Naim. Eu gravei a primeira parte, como estava ficando um pouco longo, eu quis parar e eu quero dar continuidade aqui nesse vídeo. Quem não assistiu a primeira parte, eu peço assista, porque a introdução ela é muito importante lá naquela mensagem, porque lá eu falo sobre o porquê que o livro Bíblia nós temos que renovar o entendimento ao ler ele, porque este livro ele chegou até as nossas mãos por intermédio dos lavradores que mataram os profetas, mataram o Salvador, e foram eles que se uniram, ao Império Romano para transformar a palavra do Pai em um livro e entregar para a humanidade. Vocês acham mesmo que aqueles que mataram os profetas, eu sempre cito as passagens para que você possa pesquisar, Marcos 12, parábola da vinha, os servos ali eram os profetas que o Pai mandava para colher o que era seu, o seu fruto, mas infelizmente aqueles homens matavam os profetas e depois o Salvador denuncia dizendo, vocês também matarão o filho para viver da herança. Essa herança é a sua palavra. Vocês acham que esses lavradores entregariam a palavra pura, Então, tudo isso eu falo lá na introdução da mensagem da parte 1, até a gente chegar na história da viúva de Naim e com isso a gente entender um pouco melhor essa história, entender o que o Criador está tentando falar com essa história, porque não foi em vão que essa história está no livro Bíblia. O Pai deixou que acontecesse o que aconteceu, tudo como aconteceu, para ficar registrado e no momento certo, aqueles que começassem a renovar o entendimento iriam tirar, as letras mortas, iriam tirar os escombros em cima da palavra pura e enxergaríamos o tesouro que tem por detrás dessas histórias. É isso que eu tenho falado aqui nesse canal. Eu sei que é algo diferente do que você está assistindo muitas das vezes por aí, mas pode ter certeza, faz muito sentido as explicações que eu venho trazendo e por isso que muitas pessoas estão vindo aqui para o canal, estão se inscrevendo, ajudando as mensagens a se propagar, porque a única maneira que o YouTube tem de reconhecer que as pessoas estão gostando é quando alguém comenta, quando compartilha. Eu agradeço você que faz a sua parte, porque ajuda também eu que estou aqui produzindo esse conteúdo para que ele vá para muitas pessoas, O objetivo é libertar as pessoas, libertar de verdade. Não manter elas escravas dessas histórias, porque são histórias repetidas muitas vezes, Cada pregador que vem prega de uma forma diferente, e nisso é igual uma novela, Nunca tem um final, e eu quero hoje colocar aqui um ponto final na compreensão, por exemplo, nessa história da viúva de Naim, para que você, quando alguém vier falar dessa história, porque, por exemplo, eu pesquisei alguns vídeos, onde as pessoas falam dessa história, é sempre a mesma coisa. São mensagens de autoajuda criadas com essa história. Pegam o sofrimento da mulher que perdeu o filho, não é fácil, mas ela aceitou a Jesus que veio trazer a cura para o seu filho, ou no caso ressuscitar ele, e aí as pessoas atrelam isso à vida das pessoas que estão ali no templo ou que estão assistindo as mensagens, para que elas fiquem tranquilas que se essa mulher teve a presença ali do Salvador e ele trouxe para ela a resposta do que ela precisava, ele também vai responder a sua oração, e nisso eles meio que anulam a palavra do Pai que diz que aquilo que o homem semear é porque ele plantou. Muitas pessoas estão atrelando ao diabo consequências que ela está vivendo porque ela não aceita as suas próprias culpas. Estão ainda como o povo da velha aliança, que colocava a culpa no animal e saíam sem culpas. Só que perante o Pai, a culpa deles estão cada vez maiores, que é o que ele fala na parábola do credor incompassivo, A dívida cada vez maior perante o Pai. Temos que mudar a forma de pensar, porque o Espírito Santo do Criador, ele veio justamente, como está escrito, para convencer o homem do seu pecado. Porque o homem não se convencia que era ele que era o pecador. Ele não enxergava o seu erro. Hoje o Espírito Santo está aí. Mas só enxerga o seu erro aquele que recebe o Espírito Santo. Porque aí, enxergando o seu erro, você consegue mudar as suas atitudes, plantar novas sementes. E aí, consequentemente, você vai começar a colher novos frutos. Muitas pessoas estão paralisadas por causa de mensagens
que não têm, muitas das vezes, nutrientes. As pessoas estão como que realmente sem forças, comendo comidas sem nutrientes, sem nenhum tipo de energia, trazendo agora para a renovação de entendimento sobre a questão dos alimentos. As pessoas estão comendo alimentos que não dão forças para elas se mexerem. Vão, muitas das vezes, para cultos, ouvir uma mensagem do Criador, o que já é errado, porque vão ouvir a mensagem por intermédio de outro homem. Embora eu estou aqui falando, mas a minha ideia é abrir o seu entendimento, que você não precisa ir buscar a palavra do Pai em outro homem. Ele, a porta do céu, se abriu, como fala. O Salvador nos inaugurou um novo caminho. Temos acesso agora ao trono do Pai para falarmos com Ele diretamente. Não precisamos mais ficar indo atrás de homens para ouvir a palavra do Pai. Então, quando você tem essa compreensão, você vai buscar diretamente na fonte, né? Vai buscar diretamente na fonte. Quando a gente recebe o Espírito Santo do Criador, a primeira coisa que ele faz é que a gente agora reconheça os nossos erros. A gente começa como Zaqueu, consertar o que fizemos de errado, que é algo que a gente não vê a religião ensinando. Eles sempre falam que é daqui para frente, né? A pessoa aceitou Jesus, então agora dali para frente. O que ficou para trás a pessoa não conserta. Aí as consequências continuam vindo, aí é o diabo. Ou seja, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui agora, mas, gente, é uma lavagem muito profunda. E como eu disse, são alimentos que não alimentam, que fazem o povo ficar igual o povo no deserto, dando voltas e não recebem, de fato, a verdadeira herança para poderem serem sacrifícios vivos, né? Então, eu não vou me alongar muito nessa introdução, mas vale a pena você entender as histórias espiritualmente para que você não seja mais massa de manobra na mão de muitas pessoas que usam essas mensagens mais como autoajuda. É triste, viu? É a história de Ana, que demorou para ter filho, mas por ter permanecido fiel, o Criador deu a oportunidade de ela ter um filho. Aí sempre atrelam isso, que é o emprego, que é o marido nas drogas, o filho ou o marido na bebida, que vai se libertar, é o emprego. E aí a pessoa fica paralisada, não age. Não age. Precisamos mudar esse cenário para, quem sabe, começar a ter um pouco de mais de prazer, né, de viver nesse mundo, porque são tantos religiosos, mas poucos frutos, né? Aqui, ó, quando o Salvador chega nessa mulher, eu vou deixar o vídeo correndo aqui. Deixa eu passar aqui para frente. Aqui, ó. Quando o Salvador chega, a gente vê aqui um local árido, né? Como eu falei, do porquê que o Criador escolheu aquela região para se manifestar. Porque é uma representação do entendimento humano sem a sua presença, árida, sem água. Não sei se você já ficou com muita sede. É assim que a mente humana ela está quando não tem a presença do Pai. Só que o homem tem tentado matar essa sede de diversas formas, mas não é a água viva, né? Muitas das vezes águas sujas que as pessoas bebem e se contaminam cada vez mais. Nós temos aqui o Salvador se encontrando com essa mulher, com essa viúva, e é interessante, como eu já falei na primeira mensagem, que a viúva ela tem uma representação de uma mulher que se relaciona com um marido morto, né? É o marido dela, por estar morto, significa que ela não tem, então, ações. Lembra que eu falei do sistema que está escravizando as pessoas e mantendo as pessoas paralisadas? Isso é uma representação da viúva. Porque o marido, de acordo com Efésios 5, ele é o cabeça da mulher. Quando a mulher não tem marido, porque ele morreu, o que acontece? É como se o corpo não tivesse a cabeça, então ela fica paralisada. O corpo sem a cabeça não tem ação. Então essa viúva aqui, ela é uma representação muito clara da religião. A religião, ela tem esse poder. As pessoas que estão dentro do sistema religioso, elas se casam com entendimentos. Elas têm relação com homens que trazem entendimentos, que é a herança do pai, cheios de fermento, que fazem com que as pessoas não tenham atitudes, elas não agem, elas ficam paralisadas. E esse tipo de alimento, assim como um alimento físico, que se você começar a comer só porcarias,
você vai começar a ter problema de visão, de audição, paralisia. Assim também é no mundo espiritual, né? A pessoa começa a comer comidas que não alimentam espiritualmente, vai atrofiando até o ponto da pessoa realmente ficar paralítica. E essa viúva tem essa representação da religião. A religião que faz com que as pessoas não tenham atitudes. A religião, ela é casada com o marido morto, que são as leis, né? Eles defendem muito as leis do Criador, aquela coisa toda. E o Salvador, quando ele vem justamente para mostrar para as pessoas que aquele que nasce do Espírito está acima da lei. Ele mesmo não dizia, está alguém aqui que é maior do que a lei, está acima da lei. Por que acima? Porque quando você ama, não há lei para o amor. Mas a humanidade está presa na lei, no que pode e o que não pode fazer, só faz o que a lei manda. São filhos que o Salvador chamou eles de filhos que não dão frutos para o Pai, né? São servos inúteis, só fazem o que a lei manda. Então essa viúva tem a clara representação da religião. E todos aqueles que nascem dela, como o menino morto aqui, ó, é uma representação de todos os que ficam dentro desses lugares. Se tornam mortos espiritualmente para o Pai. E até que chega o Salvador aqui nessa história, é interessante, porque ele chega e ele ressuscita esse rapaz, mostrando que o Salvador, ele veio para acordar, que também é uma representação do mundo espiritual, da morte, né? O rapaz estava aqui dormindo, espiritualmente falando, é morto. Então ele estava nesse sono. E quando aqueles que dentro da religião, como eu fui muitos anos, ouvem a voz do Espírito Santo que chama, como chamou lá o filho de Ana, né? Por que chamou ele e ele estava no templo? Porque lá é uma representação que os filhos que nascem da estéril, que é o caso de Ana, e também várias mulheres estéreis nas escrituras se referem à mesma coisa, né? Já falei sobre isso aqui no canal. Essas mulheres estéreis, como o caso de Sara, eram as mais amadas, Raquel. Por quê? Porque é uma representação da Jerusalém celeste. Paulo fala sobre isso em Gálatas 4. Então, essas mulheres estéreis, elas geravam filhos que o pai tinha prazer. Então, o fato de ele chamar ali o filho de Ana no templo, ele chamou porque essa pessoa nasceu de uma estéril. E nós que estamos aqui, né, hoje, que somos gentios, nascemos da prostituta, nascemos já dentro do engano, da religião que escraviza, que nos amordaça, que nos paralisa. Mas o Espírito Santo do Pai tem poder para nos ressuscitar, assim como ressuscitou esse homem. E ele, ao ressuscitar, ele passa a buscar o Pai agora em espírito e em verdade. Que essa é a representação desse homem levantando aqui, não é uma cura física. Porque, como eu disse na parte 1, a lei do Pai é que todos morrem uma vez. Então, se esse rapaz havia morrido, não era para ninguém ressuscitá-lo. Mas a ressurreição que acontece aqui na mensagem é para que a gente entenda que aquele que estiver morto, ainda que esteja morto, viverá, se der ouvido à voz do Espírito Santo. E esse é o plano de salvação que o sistema não deixa que as pessoas entendam. Eles colocam que se você aceitar Jesus, você se salva, mas as pessoas não entendem que a salvação está ligado em crer que se ela recebeu o Espírito Santo e agora ela for fiel a ele, ela vai ser então agora uma esposa que tem marido. Ela vai ser alguém que tem a cabeça, ela é membro de um corpo que tem cabeça, que não é um marido morto, como a religião que se relaciona com o marido morto, com as leis. E para dar base no que eu estou falando lá de Romanos 7, quando Paulo fala da lei, que o marido, a mulher que é casada, que tem o marido domina sobre ela. Mas quando esse marido morre, ela não pode mais ficar debaixo desse marido, ela não precisa mais. O que ela tem que fazer agora? Ela pode se unir a outro, que no caso lá ele fala do Cristo ressuscitado, que é o marido vivo, que é o Espírito Santo do Pai. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão se relacionando com essa mulher que não aceitou que o marido morreu e fica ali, sabe, como se cuidando dele ainda, passando algum formol nele para que ele permaneça ali. E porque se aquele marido for embora, ela não tem mais como dominar as pessoas. Então, é a lei
Ali não pode morrer. É o sistema religioso com o Velho Testamento. Não pode acabar o Velho Testamento. Porque se as pessoas entenderem que o Velho Testamento findou-se no madeiro, acabou. Como que a gente vai agora praticar os rituais de ceia, de batismo, esses rituais todos que eles fazem mensalmente, de dízimos, né, de líder religioso ali, os sacerdotes, que são sacerdotes, não tem como, são intermediários, estão como intermediários entre o pai e o povo, falam pelo pai. São homens que dizem para você ir para o templo para ouvir a palavra de Deus, significa que eles vão trazer a palavra de Deus para você. Então isso é uma blasfêmia aos olhos do pai. O verdadeiro nascido do Espírito, ele ouve a voz diretamente do seu pai, ele se alimenta diretamente da fonte, ele pega o fruto no pé, ele é aquele que bebe a água lá na fonte, ele não já bebe a água suja lá na frente, por intermédio de outras pessoas, ele bebe a água da fonte porque foi nos rasgado o véu para termos acesso diretamente ao pai. Ou você entende isso, ou você vai ser mostra de manobra na mão desses homens e você está sendo um forte candidato a, no reino espiritual, ser como esse rapaz aqui, ó, que está morto porque é filho da prostituta, porque é filho da viúva, daquela que procura se relacionar com o marido morto, e com isso se torna, sabe, escrava dele, amarrada, paralisada, não faz nada que agrada o pai, mas através de suas liturgias, através de suas práticas religiosas, se acham santos. Arrotam uma santidade que não tem. É aquele filho que é 2 vezes merecedor do inferno, porque acham que estão se achegando diante do pai com um monte de rituais, liturgias religiosas, mas perante o pai são filhos mortos, porque não nasceram de novo. Tem que nascer de novo para, de fato, entrar no reino do pai. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Deixa eu deixar a mensagem rodando aqui, esse vídeo. O momento que o Salvador se encontra com a viúva, ó, que é a religião, ó. Aí ele vai lá e ressuscita. Imagine aqui ele ressuscitando o povo que está na religião, morto por causa dos enganos, dos fermentos. Ele então ressuscita aqui o rapaz. Deixa eu mostrar mais pra frente um pouquinho. O rapaz levanta, ó. E agora esse rapaz aqui, o Salvador, ele tem representação da água, né? Ele tem várias representações. Eu vou trazer uma mensagem sobre isso aqui, mas ele tem várias representações, o Salvador. Mas aqui ele está no entendimento humano, ó, trazendo vida para esse rapaz. Se você estiver enxergando só fisicamente, você não vai entender. Olha que interessante, nas histórias bíblicas que eles encenam, sempre o Salvador ele é bonito, né? Diferente do que a Escritura fala. Ele tem uma voz bonita também. Aqui o povo tudo admirado para adorar ele, para idolatrar, coisa que ele nunca pediu isso para ninguém, né? O sistema tem suas artimanhas, né, para manter o povo escravo, né? Quem tiver olhos para ver, que veja, ouvidos para ouvir, que ouça. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.